Metrópolis de volta com as dicas culturais. E a gente começa dando voz ao nosso convidado especial, Siba. E aí, hein? Qual a sua dica? Olha, eu tô louco para ver, não vi ainda, o filme da Lúcia Murat, O Povo que Não Esperou por Deus. Tem tudo a ver com isso que a gente andou conversando aqui e tal. Tem uma tomada de iniciativa, né? De pessoas em situação de exclusão e precisando lutar e carregar por si o destino, né? Eu estou super curioso para ver esse filme, estou esperando o dia de conseguir escapar para ir ver. Já está em cartaz, inclusive aqui em São Paulo, pelo menos, já está em cartaz. Nós estamos vendo imagens aí. E no Rio também está em cartaz. A Lúcia Murat tem um filme dela de 20 anos já? Já tem 20 anos? Exatamente. Bravo Povo Brasileiro? É. Brava Gente. Brava Gente. Brava Gente Brasileira? E você conversou com ela, né? Ela esteve várias vezes com essa tribo aí, né? Antes. Os Cadiuel, E no então, a primeira foi no Brava Gente, que era eles fazendo o papel deles mesmos numa história ali no século XVIII. Então foi aí a primeira vez que ela teve contato com essa tribo do Mato Grosso. E aí ela voltou lá e viu que com a chegada da energia elétrica, muita coisa tinha mudado na vida deles e encontrou também esses índios guerreiros numa situação de guerra, guerreando, de disputa, por causa dos conflitos ali entre os índios e os fazendeiros. Então é um filme muito bonito que tem esses três tempos. Eu vi já a sua dica, por isso que eu tô falando, Silvia. Eu acho uma belíssima dica mesmo. É muito bacana esse filme. É um documentário da Lúcia Murat. Exatamente. Então tem essa coisa de que ela viu essa tribo há muito tempo atrás, como ela vivia dentro do seu hábitat e como isso foi se deteriorando, né? Com a chegada do progresso, vamos dizer assim. E ela foi documentando isso. A gente vive um momento onde o desenvolvimento que a gente tanto sonhou chegou num ponto tão extremo, né? Que a gente sabe que tem poder de destruir o planeta, inclusive, e a gente vê os recursos também tudo no limite de acabar. Talvez a gente devesse dar mais valor ao que as comunidades tradicionais indígenas, principalmente no Brasil, têm a dizer disso, a nos ensinar, né? É claro. Então, eu acho que momentos como esse, poder saber um pouco mais, podem ser bem importantes mesmo. Claro. Uma coisa que eu achei interessante que ela falou, e para mim bateu também no filme, foi que a gente tem essa visão romantizada, às vezes, da cultura indígena, de como vive esses índios nas aldeias, mas assim, o progresso chegou e não dá para fugir dele, mas ainda é possível que se mantenha as tradições, as raízes, mas também vivendo no mundo de hoje. Tem esse paradoxo aí que, para mim, foi bem interessante, muito legal. A nação que não esperou por Deus, que bom, legal. E você, Cunha? Eu vou de uma coisa que está meio fora de moda, mas tem muita gente que gosta. Fora de moda, Cunha? Meu pai adorava isso aí, cara. Pois é, faroeste, filme de bang bang. Quem é que lembra dessas coisas ainda? Alguém lembra aqui? Alguém gosta de filme de bang bang? Dólar Furado. Dólar Furado. Tem um monte de gente que ainda gosta aqui, porque isso é memória afetiva, hein? É porque o pai vinha em casa e tal. Mas eu gosto, e até acho falta que de vez em quando poderia ter um bom filme do chamado faroeste. Deixa eu mostrar aqui a capa, que é uma coleção de 6 DVDs, de 6 filmes, aliás, são 3 DVDs, 6 filmes, se chama Cinema Faroeste. Faroeste é um aportuguesamento de Far West, né, que seria o oeste extremo, quando a colonização americana foi para o oeste, aí o cowboy solitário, toda aquela figura assim. São filmes muito interessantes. Eu vou rapidamente dizer para vocês quais são os filmes. Tem O Homem que Luta Só, que é com Randolph Scott, tem Almas em Fúria, que é de um grande mestre, que é o Anthony Mann. E aí nós estamos vendo as imagens de Audazes e Malditos, que é do John Ford, que foi o grande nome, vamos dizer assim, da direção dos filmes de cowboy. É dele nos tempos das diligências, um filme de 1979, que é considerado um dos maiores filmes, os maiores clássicos do cinema mesmo. E esse filme é interessante, esse que está aparecendo aí, porque ele mostra o racismo, que é pouco mostrado nos filmes de faroeste. Nós temos um sargento que é negro e que é acusado injustamente da morte de um comandante e da filha desse comandante. Então é a luta dele para mostrar
a inocência dele. Então, e o John Ford mostrou muito bem isso. É um filme complexo, é diferente. Não é só aquele bang-bang, tipo Sessão das Duas, não. O John Ford sempre foi um cara perito, né, nisso. Mas já está no fim do meu tempo ou posso mostrar aqui? Pode mostrar? Ah, legal. Negociando, hein, exatamente. Porque é muito legal para colecionador, porque tem isso aqui, eu não sei como é que se chama isso aqui, mas é uma reprodução de cartazes dos filmes. Olha aqui, ó. Os cartazes originais, para quem é colecionador, é muito legal, né? Porque tem muito fã desse tipo de filme e como esses filmes são clássicos, além de você ter os filmes, poder assistir aos filmes, etc., você pode guardar na sua casa e tal, os facsímiles dos cartazes. E agora eu vou pedir um sobe-som de... claro que todo filme de Bang Bang, quase todo tem duelo. Agora, um dos duelos mais nonsense que eu já vi na minha vida é desse que eu vou ver agora, que é de um bandidão que está armado e de um marinheiro que está com um arpão, um marinheiro sueco. Vamos ver como é que ficou. 5 steps. Just 5 steps, Hanson. 2 steps. 2. 1, Hanson. Just 1 step, just close enough so you can get a fair chance with that meat hook. How about it, Hanson? Sensacional, esse duelo é incrível, né, meu? O melhor é o cara morrendo assim, né? O cara não esperava que o cara do arpão fosse acertar ele antes do tiro. Mas é né? macho esse é macho. Esse é macho. Então essa é a minha dica dos filmes de faroeste para vocês se divertirem em casa. Ó. E a Didi tem que dica? Livro. Deixa esse DVD aí moscando que, ó, eu já vi o olhar Deixa eu olhar ali. do Silva, ele tá assim, ó. Ó, minha dica é esse autor aqui que eu adoro, que se chama Ricardo Lísias. Eu já dei uma dica do Lísias, acho que faz uns 2 anos aqui no Metrópolis. E ele lançou essa coletânea aqui de contos, que se chama Concentração e Outros Contos. São 15 contos dele, um só inédito, e contos que pegam de 2000 a 2012, acho que 2012, por aí. Então, toda essa trajetória do Ricardo Lísias como escritor. O Ricardo é paulistano, criado na Zona Leste, lá em Itaquera. Mas o Ricardo, você estava falando da questão política, e é um escritor, Ciba, que também tem essa preocupação. E tem essa preocupação, eu não sei se é essa preocupação, mas... ele diz que ele não consegue escrever e não consegue ali formar um romance sem ter esse posicionamento político. Ele acha que nós somos seres políticos. E o Ricardo Lísias, entre os seus personagens atormentados, solitários da cidade, em todos esses contos a gente percebe um pouco isso. Todos são muito inadequados, sabe? Assim, um sentimento de inadequação muito grande em relação às coisas. As personalidades perdidas, a identidade totalmente dissipada na cidade grande e tudo mais. Ele também tem um olhar para esse cara latino-americano, né? Então ele posiciona esse solitário aqui dentro da América Latina. O que é ser latino-americano hoje? Que carga é essa de você ser jovem latino-americano hoje? Estou sendo assim bem geral, porque cada um dos contos tem uma história diferente. São 15, não dá para eu passar aqui para vocês, mas para dizer que o Ricardo Lísias é um daqueles escritores que vale a pena a gente ler, porque é um nome novo, é um cara que está ligado à linguagem, tem um estudo de linguagem e foi muito associado há um tempo, muita gente conhece mais ele por outros romances aqui legais, O Céu dos Suicidas foi o que eu dei a dica aqui, mas Divórcio, que foi um livro um pouco polêmico, que as pessoas comentaram um pouco, porque o Ricardo, ele usa às vezes o próprio nome como o nome dos personagens.
E também, e o livro, esse livro anterior dele, ele cita, ele transcreve aí um divórcio, um cara que se divorcia porque foi traído. E aí as pessoas associam a vida dele, mas ele é o escritor que brinca com a realidade. Ele diz assim, ó, nada do que está aqui é realidade. E a realidade, todo mundo já sabe, literatura tem que ser mais do que realidade. Mais do que isso. Mas ainda assim, ele fica brincando com essa linguagem. Você fica confuso o tempo todo do que é real, do que não é real, de que inspirações são essas, quem é o escritor, que histórias são essas. É um cara que o que ele escreve eu leio. Você falando aí dessa questão latino-americana, bateu com... Porque está tendo o Festival do Cinema Latino-Americano, né? Pois é. Que se discute muito essa questão toda da América Latina. O primeiro conto, inclusive, se chama Evo Morales, que ele encontra o Evo Morales no aeroporto, antes do Evo... no conto, antes do Evo se tornar presidente. E eles começam a conversar e tem um embate sobre isso. Ricardo Lísias, Concentração e Outros. Essa é a minha dica. E agora? E agora? Agora terminar com música, né, Ziba? Música? Jeito é ser, né?